Seja bem-vindo a bordo a mais um Decole News, o único programa que é feito de aviador para aviador e que traz a você as notícias comentadas que são relacionadas ao que aconteceu na última semana na aviação. Primeira notícia que tem aqui que eu fico bastante chateado em ter que ler e eu gostaria de, antes de falar sobre isso, esclarecer uma coisa. O único órgão que está autorizado a falar sobre investigação de acidentes ou se pronunciar em relação a eles se chama CENIPA, que é o órgão responsável pela investigação e prevenção de acidentes no Brasil. E aqui eu vou fazer somente a leitura dos títulos das notícias que vieram. Então, o meu propósito aqui não é falar sobre o erro, sobre a causa, não é fazer análise de qual foi o fator causal, qual é a causa raiz e muito menos quais são os fatores contribuintes. Então, o que eu ler aqui não é expressão da minha opinião, até porque em algum outro vídeo a gente pode falar sobre a tendência das pessoas de querer expressar opinião em relação a alguma coisa, então eu não vou falar nada relacionado à opinião, mas sim a leitura da notícia e elucidar o que a gente pode fazer na prevenção de acidentes antes que o acidente aconteça. Então, nessa notícia que fala aqui, queda de avião em Goiânia. Pais de bebê que morreu na queda do avião em Goiânia devem ser indenizados. E aí fala aqui, piloto também morreu devido aos ferimentos sofridos no acidente. O laudo apontou para falha no motor e imperícia do dono da aeronave. Como eu falei para vocês, eu não sei exatamente o que está lá no relatório, apenas eu quero falar sobre o highlight que teve aqui nesse título, que os pais serão indenizados. Não importa o quanto você for pagar para alguém para cobrir uma condição indenizatória, ainda que você tenha um excelente advogado e que foi lá, como se diz por aí, arrancou uma quantidade absurda de dinheiro da pessoa pelo fato de que se perdeu uma vida, essa vida não vai retornar. É por isso que eu falo tanto sobre a questão da da prevenção do acidente. Mas não, como eu acabei de falar aqui, o CENIPA, ele é o órgão que está relacionado à prevenção e à investigação de acidentes. Mas cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Então, se cita aqui que o avião era feito para operar somente com 3 pessoas a bordo, a pergunta é o que a gente pode fazer para conscientizar pessoas que estão fora da aviação comercial a entender que limites da aeronave e que limites do aeroporto onde se opera e que limites de condição meteorológica precisam ser realmente respeitados. Então, isso serve para qualquer uma das pessoas. O meu objetivo aqui é trazer a conscientização que, ainda que as pessoas queiram denominar que quem voa aviação geral é piloto amador ou piloto privado, que quando você vai para um segundo estágio, você vai para o chamado piloto comercial. E quando você vai para um terceiro estágio, você é um piloto de linha aérea, por uma questão de normativa, por uma questão de legislação, existem mínimos que você precisa se adequar para atingir cada uma dessas áreas, cada um desses estágios em que é requerido o treinamento. Então, não é porque fala que você tem que ter para uma certificação da aviação executiva um nível de certificação, de confiabilidade, e que na comercial você precisa um outro nível de certificação, que você precise fazer somente o mínimo que está descrito. Então, essa semana, inclusive, estava conversando com um amigo que ele falou assim, fiquei sabendo que tem um furo de lei que fala que o second in command, que seria o primeiro oficial, ele não teria necessidade de ser treinado na aviação geral, somente o piloto em comando. Mas que quando você vai voar em tripulação com 2 pilotos, você iria fazer esse treinamento. E não é sobre isso também, mas é sim sobre o quanto você pode se preparar na mentalidade. Por isso que a gente vai falar hoje sobre a mentalidade blindada do aviador. E isso não tem nada a ver com o que está escrito nos livros e você não vai achar em nenhuma legislação e você não vai achar principalmente naquele maravilhoso livro de regras que cada chefe adora colocar na sua operação achando que vai tornar mais segura. Na verdade, a única coisa que ele faz é implantar um medo dele, traduzir aquilo em palavras e falar assim, aqui a regra é essa, ou você segue essa regra ou você está fora. Então, entenda, você não é mais seguro ou menos seguro porque você não se adequou à regra que o chefe achou que você deveria seguir.
mas sim quando você adquire uma mentalidade blindada que pode levar você a pensar diferente do que a manada pensa, pensar diferente do que os outros pensam. E foi isso que grandes aviadores fizeram. Segundo ponto que eu tenho para trazer para vocês hoje, é uma notícia bastante triste também que fala: piloto que morreu em queda de helicóptero em São Paulo cobria a folga de outro profissional, diz amigo da vítima. O que quer dizer isso aqui? É uma coisa cultural nossa, de quando um piloto não pode fazer o voo, você chama um amigo que vai fazer o voo. E essa pessoa muitas vezes nem está a tempo voando, está a tempo fora do voo, mas naquele momento, porque ele está dentro de 3 crenças básicas que estão dentro do nosso DNA, dentro da nossa genética, de você focar em primeiro lugar em segurança, em segundo lugar em alimentação, em terceiro na proliferação da espécie, você acaba aceitando. Por quê? Porque você tem aquela ideia de que eu preciso fazer o voo para colocar comida na mesa. Eu preciso fazer o voo porque eu preciso garantir o leitinho das crianças. E isso aqui é o que está levando muitas vezes a se tomar decisões de fazer algumas ações que podem chegar a isso aqui. E como eu falei desde o início, aqui em nenhum momento eu estou fazendo nenhum tipo de correlação com o que o colega fez foi certo ou foi errado. Simplesmente a ideia é falar sobre o que a notícia traz e o que dá a entender. Dá a entender como se a pessoa estivesse fazendo algo de errado ou ilegal, de ela assumir fazendo voo no lugar do outro. Quando, na verdade, isso não é necessariamente algo que pode ter sido ou não fator contribuinte. Isso só o CENIPA que vai poder definir. Então, o fato de alguém comentar aqui, publicar a notícia, que foi, acho que não lembro aqui qual foi a empresa que publicou, mas dá a entender que foi segundo o relato de um amigo que isso foi o que aconteceu. Não necessariamente o que está aqui é o que vai ser apontado como sendo o fator contribuinte ou a causa raiz do acidente. E aí fala de algumas coisas aqui que também não vem ao caso nesse momento na notícia, mas o principal que eu quero trazer para você é a mentalidade do aviador, a mente blindada do aviador. O que é o diferencial nisso? E como eu falo, volto a reforçar, porque eu tenho certeza que muitas pessoas em algum momento vão pegar um trecho isolado e vão falar assim: o Fabrício chegou lá e falou que isso aqui estava errado, ou o Fabrício falou que a pessoa deveria ou não deveria ter feito isso. Em nenhum momento aqui eu estou falando uma questão de julgamento, apenas estou falando para você da mentalidade blindada do aviador. E a primeira coisa que precisa ser entendida é a arte de dizer não. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Em inúmeras situações, na experiência de inúmeros aviadores que eu conheci, eu perguntei para eles o que mudou na vida de vocês quando vocês adquiriram experiência, maturidade e know-how naquilo que vocês estavam fazendo. Ele falou: melhor do que você ser perito em voar de uma maneira exímia, com imensa finesse, com imensa qualidade de perícia ao pilotar um avião, a principal coisa que você precisa saber é o momento de dizer não. Eu não vou prosseguir nessa decolagem, ou eu não vou prosseguir para esse pouso, ou eu não vou aceitar esse tipo de oferta. Isso vai te tirar de muitas condições que poderiam chegar a um acidente. Segundo ponto que precisa ter claro em mente, aí sim vem o que eu tinha separado aqui, que é o que o Flávio Augusto fala na matéria do mesmo dia. Só que a maioria das pessoas faz o quê? Comenta só o que está relacionado à aviação. Então vamos complementar um pouquinho com um pouco de mentalidade de sucesso. Ele fala aqui: é tempo de mudança. O tempo muda a todo o tempo. Em cada mudança, as cartas são redistribuídas. Suas oportunidades se renovam. Estabilidade é bom para garantir o que tem. Para quem quer mais da vida, todo o cenário que vivemos é um convite para novas aventuras e oportunidades. E aí é que vem o que eu acho fantástico relacionado à aviação. Colocaram na mentalidade da maioria dos pilotos e empurradores de manete que você não pode pensar fora da caixa, que você não pode fazer nada do que não está escrito, que você não pode viver um momento de aventura ou de oportunidade, porque todas as pessoas que têm ideias novas, que pensam em fazer algo diferente dentro da aviação, se tornam pessoas inventoras ou se tornam pessoas perigosas que vão fatalmente levar a possibilidade de um avião chegar a um acidente porque essas pessoas não estão seguindo regras, o que não é verdade. Não é verdade. Sabe por que eu falo isso para você? Porque o Elon Musk foi buscar
o consenso e a ajuda de astronautas que tinham mais de 30 anos de carreira, e todos eles falaram para ele que ele não deveria prosseguir do jeito que ele estava fazendo, porque aquilo que ele estava fazendo era inseguro, porque a NASA tinha procedimentos que eles treinaram por inúmeros anos e que eles eram detentores de PhDs, doutorados, pós-doutorados numa área de como fazer as coisas. Esse cara foi contra tudo e contra todos, foi chacotado por muitas pessoas que falaram que ele não ia conseguir fazer com que um foguete desse ré. Esse cara foi buscar o aprendizado dele dentro de startups onde tinha lançadores de foguete amadores. E aí hoje, inclusive, até um dia numa live, a pessoa chegou para mim e falou assim: Fabrício, mas hoje então, se você não está trabalhando formalmente para uma linha aérea, você não é mais um piloto profissional, você passou a ser um piloto amador? Falei, se isso é o que você faz como leitura, talvez seja. De repente, por você buscar um título ou uma definição, que é o que a maior parte das pessoas buscam, é rotular o que você é, o que você não é, talvez seja. Agora, o que você precisa se perguntar é o seguinte: hoje, com menos de 2 anos, você consegue fazer todas as horas de voo que você tem e você tem a mesma licença que eu tenho de piloto de linha aérea. Você vai lá, faz as horas que você tem que fazer e você adquire a licença de linha aérea. Eu tenho 33 anos de aviação. E aí você se pergunta se 31 anos a mais definem alguém que é profissional ou é amador, ou você define aquele que tem a condição de que é profissional ou amador pelo fato de ter um registro ou um carimbo CLT. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso, mas eu vou encerrar chancelando, como é que fala agora? Agora não sei se é chancelar, né? Ou dar uma validação para o que o Flávio Augusto falou aqui, que é justamente o que na mentalidade do aviador é ensinado, que é você aprender a você fazer do teu jeito, seguir o teu coração e saber que tudo aquilo que você tem em mente, que você pode transformar e melhorar, faça com que melhore. Não fique esperando que os outros certifiquem ou homologuem para você. Quando os irmãos Wright iniciaram o processo na corrida de criar o avião, eles tinham algo no coração e eles só fabricavam bicicleta. Quando o Santos Dumont tomou de posse todos os estudos de outros que vieram antes dele para finalmente ser considerado o inventor do avião, ele também tinha experiência somente com balões e dirigíveis. E você, que hoje tem formação como piloto de linha aérea, talvez como eu, com mais de 30 anos de aviação, ficou ouvindo a montoeira de besteira que as pessoas falam como tipo assim: meu Deus, saí da aviação de linha aérea. E agora? Quem sou eu? Onde estou e para onde vou? Esse é mais um Decole News e até a próxima decolagem.